Professor Fred aqui, bem-vindos a este que é o nosso segundo vídeo, contemplando as aulas de filosofia cobradas na UFPR para a prova de 20 de outubro de 2024. E neste segundo vídeo nós vamos para o livro do autor brasileiro, indígena, Ailton Krenak. Ailton Krenak, que é ativista, porta-voz dos direitos dos povos originários, membro da Academia Brasileira de Letras, um gigante, um cara de renome, tá? Esse cara tem peso, um cara que vale a pena acompanhar, porque um palestrante muito rico, né? Muito prolífico com as palavras, realmente um cara que vale a pena, um cara de destaque. Um texto ótimo, né? Um livro muito bom, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse livro é, na verdade, uma compilação de palestras, né? Pegaram várias palestras desse cara e juntaram num livro. Então é um livro que, se você ler, se propuser a fazer a leitura, recomendo. Mó barato, você vai pagar nem R$30 o livro. E, meu, é isso aqui, você lê numa ida ao banheiro, sabe? É fácil. Mas é um texto que você vê que ele não tem uma linearidade, né? Não é como te ensinam a escrever uma redação com a introdução, desenvolvimento, conclusão. Não. São várias palestras, então o tema que ele trata aqui no início, lá no meio ele repete o tema de novo, aí no fim ele aborda uma terceira vez, permeado por outros assuntos que vão se intercalando. Então é um texto que fica indo e voltando, e isso não é necessariamente ruim, não é uma crítica. É só uma característica do texto que, se você se propuser a ler, você também vai encontrar. Já o título nos dá uma reflexão interessante, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Ele não escreve um livro dizendo ideias para impedir o fim do mundo, ideias para recusar o fim do mundo, não, adiar o fim do mundo. Por quê? Porque tudo acaba. As pessoas gostam de pensar, tudo acabará bem, não, tudo acabará. Saiba disso, tá? Um dia o Sol explode, implode, o sistema solar vai acabar, o universo vai entrar em entropia, tudo acaba, fechou. A pergunta é, por que diabos a gente está enfiando o pé no acelerador? Por que a gente está promovendo um avanço cada vez mais rápido, acelerado desse fim, né? A gente vive de uma maneira predatória, a gente vive de uma maneira autofágica, é suicida o nosso modo de vida. A gente está tornando o planeta insustentável, então a obra são ideias para adiar esse fim do mundo, para pelo menos conseguirmos jogar mais para frente esse derradeiro fim que inevitavelmente chegará, né? É uma obra que vai falar sobre bioética. Lendo o livro, eu vi muita similaridade, se você já foi meu aluno, você sabe do que falo, com um filósofo alemão chamado Hans Jonas, né, que fala muito sobre bioética, sobre como a ética é em relação não só entre seres humanos, mas uma relação de ética com tudo que é vivo, com todo o mundo ao nosso redor, com o mundo da qual fazemos parte, no fim de contas, né? Então esse é o foco desse livro, tá bom? Falar sobre responsabilidade em relação à natureza, sustentabilidade, certo? Um ponto desse livro, que é um ponto-chave para você entender a argumentação desse cara, é como nós vemos a ideia de humanidade, como a gente percebe o conceito de humanidade. Krenak vai dizer que a gente tem uma visão de humanidade muito europeia, sabe? Muito homogênea. Viver significa o quê? Ter uma casa numa cidade, dirigir até o trabalho, produzir, ganhar capital, dinheiro que permita você consumir. Barra de chocolate, Deadpool e Wolverine, viagem para a Europa, certo? E esse modo de vida, ele passa a ser visto como um modo de vida que é normal. Todo mundo devia viver assim, ué. Vai índio querer viver que nem bicho no meio do mato, isso não é civilizado, te liga. É trazer o cara para a cidade. A nossa visão de humanidade é uma visão descolada da natureza, industrializada, artificial, e é considerada correta, é considerada a padrão. É assim que todo mundo deveria ser, não é assim só que nós vemos o mundo. É como todo mundo deveria ver o mundo. Então, portanto, se existem povos originários que insistem em viver de acordo com sua cultura, na sua terra, de acordo com seus ancestrais, com uma cosmovisão que lhe é própria,
Esse povo, ele é subpovo, subgente, vice-gente, quase gente, gente que já está entrando em extinção porque não acompanhou o ritmo do progresso. Ô meu irmão, o que vocês estão chamando de humanidade civilizada é, na verdade, humanidade predatória, cara. Criamos um modo de vida que julgamos o certo, o padrão, o chapa branca, o modo correto, natural de viver, que é esse modo capitalista em que estamos inseridos. O Krenak, ele não aborda a questão capitalismo, propriamente falando, mas você vê que era só colocar a palavra, porque a crítica é a isso mesmo, né? Esse consumo exacerbado, esse, mano, mais, quero, tenho, que ignora o fato de que nós estamos cavando nossa própria cova, cara. Esse modo de vida, ele não é sustentável. O modelo civilizatório que nós construímos ao longo de séculos, de extração, de consumo, de tudo é recurso. Tudo na natureza está aí para me servir, para o meu bem-estar. Ele ignora que esse modo de vida não se sustenta, cara. Não dá conta. Uma hora acaba, e aí você faz o quê? Acaba junto, claro. Então, o que nós chamamos de humanidade é, na verdade, um conceito que é suicida. Ele é errado no seu cerne, não se sustenta. E o problema é que ele não permite, ele nega a existência da pluralidade. Não só é um sistema que não se sustenta, que acelera o nosso próprio fim, como um sistema que não aceita que pessoas que discordem desse tipo de prática existencial tenham a legitimidade de existir. A gente não aceita pessoas que culturalmente imponham a si um ritmo de vida que não seja esse nosso, que é de deslocamento da natureza, de afastamento da natureza. A gente se vê como algo que é a parte da natureza. Está tudo errado. O nosso conceito de humanidade está todo errado. Não existe uma humanidade só. Existem várias. Tá? Grupos diferentes, com cosmovisões diferentes, visões diferentes do universo, do nosso lugar dele, no nosso papel nele. Não permite a legitimidade existencial desses outros povos. Essa é a nossa sociedade. Quando, na verdade, mano, não tem uma sociedade só, não tem uma humanidade só. Somos vários e diferentes, e com diferentes inclinações, visões, propostas, culturas, moral, estilos. E a gente nega essa diversidade social em nome de um padrão que não se sustenta. A gente não deveria estar revendo esses conceitos, cara. É justamente o sistema existencial capitalista, artificial, industrializado, predatório, exploratório, que a gente chama de o melhor jeito de se viver. Pô, a gente não devia estar reconsiderando isso, não? Então, com base nessa crítica a essa visão homogênea que nós temos de humanidade, Krenak vai propor o que ele vai chamar de resistência, né? Ou seja, as ideias para adiar o fim do mundo. Ele insiste que nós devemos abraçar a diversidade cultural. Tem povos com uma riqueza absurda cultural que a gente menospreza simplesmente porque não entende. Os próprios Krenak, né? Krenak é a tribo indígena da qual Ailton faz parte. Fica, se não me engano, ali em Minas Gerais. Os Krenak, o próprio nome, Krenak, Kre vem de cabeça, Kre, e Nak é terra, ou seja, cabeça e terra juntas, nós como parte da natureza. Essa é a cultura dos Krenak. É um povo que vê o rio não como um recurso, não como algo a ser explorado, não como algo da qual posso tirar alguma coisa que permita subsistência, que está ali para me servir. O rio, ele é visto como um ancestral, como uma entidade dotada de sabedoria, de ensinamento. É uma relação de respeito, de familiaridade. Um ancestral meu, um primo. A montanha é um avô. Sabe, a relação deles com a natureza, somos todos um só. E na medida em que eu deturpo a natureza ou a torno insustentável, eu torno insustentável a minha própria existência no planeta. A gente não está afastado da natureza, não está a parte da natureza. Esse é um pensamento ridículo e absurdo que todo mundo já sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Só que no nosso sisteminha civilizatório, industrializado e homogêneo, a gente fica criando narrativas para dizer, né, dá nada.
A natureza se autorregula, ela é um sistema autorreparatório. Que autorreparatório, meu irmão? Cala a boca, a gente tá destruindo o mundo, olha os desastres naturais rolando, vítima da ação predatória do ser humano sobre a natureza em nome de consumo, e a gente sabe que o planeta está aquecendo, que os desastres ambientais e climáticos são iminentes, e né, dá nada. Olha o frio que tá hoje. Quem falou que existe aquecimento global? Ah, vai te ferrar, meu irmão. Você tá bêbado, velho. Todo mundo já sabe, parece aqueles filmes de desastre ambiental, que sempre começa com um cientista já falando, né? Mano, vai dar ruim, vai dar merda. E todo mundo, dá nada. E aí é claro que a previsão se materializa e todo mundo se dá mal. Então, vamos começar abraçando a diversidade? Vamos entender que povos que optam por não compartilhar dessa visão destrutiva e consumista, eles têm tanta legitimidade de existência quanto qualquer outra cultura? Dá pra aceitar pelo menos esse básico, meu irmão? Ou nem isso entra na tua cabeça? Que os caras podem querer viver de um jeito diferente do que o nosso, já que o nosso claramente é insustentável. Caramba, mano. Né? Como é que a gente consegue pegar uma cultura que é tão notoriamente vilanesca no sentido de ser predatória, ruim no sentido de não ser sustentável, ela não se garante a longo prazo. Ela não se garante. E mesmo assim, a gente não só afirmar que essa cultura é certa, como ela deveria ser a única. E o resto tem mais é que se adaptar ou se extinguir. Então, vamos começar aceitando a heterogeneidade desse conceito de humanidade. Somos várias humanidades, todas legítimas. E todas deveriam buscar modos sustentáveis de viver em relação ao planeta. Todas deveriam entender ao menos que nós não somos algo descolado da natureza, artificial, à parte da natureza. A gente é natureza também, e portanto toda agressão ao que é natural é uma autoagressão. Como que a gente faz com a nossa própria espécie toda vez que promove acúmulo recorde de lixo, esgotamento de recurso natural, mudança climática? Olha os desastres ambientais, gente. Como pode ainda ter negacionista disso? Sabe, é muito terraplanismo sociológico você supor que a gente não está criando uma cicatriz na Terra que pode eventualmente parti-la ao meio, metaforicamente falando. A gente vive num período conhecido como antropoceno. O Krenak, ele cita essa palavra algumas vezes na obra. Antropoceno. Uma era marcada pelo domínio do homem sobre o mundo, do homem sobre a natureza. Antropos, homem, certo? Antropoceno, a era do homem na Terra. Esse antropoceno em que vivemos, ele é absolutamente prejudicial ao antropos, ao homem. É um sistema que não tem como se perpetuar indefinidamente, porque exige o esgotamento de recursos de que necessitamos para continuar existindo, porque somos seres naturais. Então, não só aceitar a existência de povos originários, aprender com eles, pô. O Krenak cita, né? Faz 5 séculos que povos indígenas estão resistindo ao europeu, resistindo à tecnologia, resistindo à civilização, resistindo à indústria, resistindo a processos predatórios. Acho que a gente tem algo a aprender com eles sobre resistência. E ele vai além, porque ele vai dizer, se por 5 séculos a luta foi pela nossa cultura, certo? Indígenas lutando pela sobrevivência da sua cultura, agora a luta é muito maior, é uma luta pela sobrevivência da espécie humana na Terra. Por quê? Porque a gente chegou num ponto em que não vai mais dar. Cientistas falando sobre isso, um professor, grande amigo meu, abraço Horácio, me comunicando sobre últimos periódicos científicos que saíram, em que a estimativa é que daqui a 50 anos não haja mais possibilidade de sustentabilidade na Terra. Seguindo no ritmo predatório em que estamos seguindo, 50 anos, meio século, e não há possibilidade de perpetuação da espécie humana na Terra. Caramba, é sério que a gente é suicida nesse nível, meu irmão? Nesse nível. Ele fala que a gente precisa desenvolver a consciência de que nós precisamos da Terra. E não precisamos da Terra no sentido de como algo que eu possa explorar, não, como algo da qual eu seja parte intrínseca, da qual eu não posso viver separado. Os recursos naturais e eu são uma coisa só. O esgotamento dos recursos é o esgotamento do homem. É o que a gente está vendo, é o que a gente está vivendo, é o que a gente está fazendo. Então não só abraçar a diversidade cultural, mas abraçar a nossa unidade com o mundo natural.
Ao invés de nos ver como uma única humanidade europeia tal, tenta outra coisa, tenta se ver um com a natureza, com o mundo em que estamos inseridos. Não é que estamos inseridos, o mundo da qual fazemos parte, da qual somos apenas mais um aspecto, mas indelevelmente imbricado nessa teia de relações causais que é o mundo natural. A gente não pode viver à parte da natureza, certo? Entender, por fim, que a produtividade é uma atividade predatória, condenatória da existência humana. Vamos consumir menos e viver mais. Viver um pouco menos para produção, e um pouco mais para relação com o mundo. Produção a partir do mundo. Isso está decretando o nosso fim faz tempo já. E o que não falta é a gente alertando. Só que em nome de interesses corporativos, ele fala muito sobre como as grandes corporações, que deveriam ser entidades com uma responsabilidade ambiental gigantesca, são precisamente aquelas que em nome do lucro não abraçam responsabilidade ambiental nenhuma, e aí a gente vê barragens se desfazendo e destruindo territórios e reservas indígenas a perder de vista, rios se envenenando com minérios pesados, destruindo a forma de vida de povos originários que viam aquele rio como um parente, como cara, imagina a dor desse povo. Entender a ideia de ancestralidade, ele fala muito disso. Os índios querem viver como seus ancestrais viveram, na terra em que seus ancestrais viveram por gerações, da perpetuação a isso, continuidade a isso. Ao invés de ficar inventando modos de vida que não se garantem, cara, que são burros, porque são predatórios, autopredatórios. Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo trata-se de uma obra que diz, gente, vamos parar com esse hiperfoco exclusivamente na nossa visão etnocêntrica, europeia, homogênea, que não aceita pluralidade, e vamos começar não só a aceitar a legitimidade da existência de povos originários, como aprender com eles alguma coisa, porque do jeito que a gente vive, vai dar ruim. E todo mundo sabe. A gente só finge que não. Porque isso significa consumir menos e, nossa, Deus nos livre de consumir menos. Que horror, você tá louco? Deu para entender qual que é a ideia principal que permeia esse livro? Estamos tranquilos? Muito bem, então, obrigado por sua prestimosa atenção. Que se dane o like, que se dane a inscrição. Grande abraço, só passa nessa prova, que é para isso que estamos aqui. Valeu, meus queridos. Cuidem-se.